Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estar aqui essa tarde para trazer uma palavra ao seu coração. Se você pode abrir a sua Bíblia, abra ela em Mateus capítulo 12, por gentileza. Mateus capítulo 12, versículo de número 5. Nós temos um tema esse ano. O nosso tema é uma família para pertencer. E eu pretendo, ainda que de forma um pouco introdutória, trazer a vocês uma palavra acerca desse assunto. Mateus capítulo 12, versículo 5. Se nós podemos ler o texto, por favor, diga amém. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Versículo de número 6 diz: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Amém. Você pode sentar, adorando a Jesus com liberdade. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Washington, do pastor Ivanilson, que me colocou aqui nessa fogueira hoje. Deus abençoe. Eu estou muito feliz de ver essa quantidade de irmãos aqui essa tarde. Antes que eu traga a palavra de Deus ao seu coração, feche os seus olhos por um momento. E se você pode e se conhece também, você vai cantar comigo a canção que diz mais ou menos assim, ó. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Dentre tantos textos que eu poderia escolher para falar aquilo que vou falar aqui essa tarde, o texto de Mateus capítulo 12 foi o primeiro que veio ao meu coração por uma razão. Ele é um dos poucos textos que nos mostra de uma forma um pouco mais clara aquilo que diz respeito à ligação do templo de Israel com a eternidade. Mateus capítulo 12, versículo de número 5, quando Jesus diz: vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo, no templo, violam o sábado e ficam sem culpa. O que Jesus está dizendo aqui é muito simples. No sábado, que não se podia fazer nada fora do templo, dentro do templo se podia fazer alguma coisa por uma razão. O templo era o ponto de encontro entre a terra e o céu. O que acontecia no ambiente do templo, embora fosse realizado no tempo, estava ligado à eternidade. O que acontecia ali não era simplesmente uma coisa terrena,
Assim como o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 1, chega a nos dizer que a primeira aliança tinha preceitos de culto celestial em um santuário terrestre. Quando o autor aos Hebreus nos diz que a primeira aliança também tinha, o que ele está querendo nos dizer é que a nossa aliança também tem. O que eu preciso que você entenda nesse primeiro momento é que, embora a estrutura deste templo seja terrena, embora o piso sobre o qual os seus pés estão seja terreno, embora o microfone que eu estou falando aqui seja terreno, o que acontece dentro desta casa não é da terra. O que acontece dentro desta casa é do céu. O que acontece neste santuário não é de baixo. O que acontece nesse santuário é de cima. O que acontece dentro do templo é uma extensão do que acontece no céu. Quando Moisés no monte recebe a visão de como deveria construir o santuário, o que a Escritura nos diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24, é que Cristo entrou em um santuário que era chamado de o verdadeiro santuário, o qual fundou Deus e não o homem, e que o santuário de Moisés era apenas uma figura de um santuário que estava no céu. O que acontecia no santuário da terra era uma extensão do culto celestial. Assim como o nosso culto, assim como o que nós fazemos aqui, assim como todas as nossas orações que são feitas aqui, elas são uma extensão do culto que acontece no céu eternamente. Quando você levanta as suas mãos para adorar a Jesus nesse lugar, você não está simplesmente levantando as suas mãos em um lugar geográfico, você está levantando as suas mãos, participando de um culto, onde serafins cantam de um lado, querubins cantam do outro lado, os 24 anciãos tomam as suas coroas e lançam diante do trono. Então o seu glória a Deus aqui é parte desse culto de lá. O seu aleluia aqui é continuação do culto de lá. O templo é isso, é um ponto de encontro entre céu e terra. O santuário de Deus é o lugar onde tempo e eternidade se encontram. Tendo compreendido isso, você precisa compreender uma outra coisa. Hoje, na nova aliança, nós somos o templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus escolheu habitar em você. Deus não habita em templos de tijolos. Deus escolheu habitar em você. Você é santuário de Deus, particularmente. Mas você precisa entender que todos nós, coletivamente, somos edificados como casa espiritual para Deus. A igreja é templo de Deus. O coletivo, todos nós, cada um de nós, o apóstolo Pedro diz que somos pedras vivas na construção deste santuário. Eu, você. E uma das implicações em nós sermos santuário de Deus coletivamente é o que está escrito em Isaías capítulo 56.
a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O propósito de Deus é estabelecer aqui a sua igreja como representante da eternidade. O propósito de Deus é estabelecer o seu povo como representantes do céu na terra, como templo de Deus, lugar da habitação de Deus, lugar da morada de Deus. É que as nações venham até nós e reconheçam que Deus está no meio de nós, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. Quando o incrédulo chegar no meio de vocês, ele precisa ver: Deus está no meio daquele povo. Se nós somos casa de Deus, se nós somos templo de Deus, se nós somos o lugar que Deus escolheu para a sua habitação, se é no meio de nós que Deus habita, o mundo precisa ver em nós Deus. Essa ligação com o divino, essa ligação com o sobrenatural, essa ligação com o sagrado, que é a fonte de todo sentimento acolhedor em nosso coração. Nós não podemos perder a compreensão de que somos templo de Deus, de que somos casa de Deus, porque nós só vamos ser participantes da natureza de Deus se nós formos templo de Deus, porque o lugar que Deus escolheu para habitar somos nós. A natureza de Deus precisa refletir em nós. E eu tenho dito isso nas nossas congregações por onde passo, falando de acolhimento. O fundamento do sentimento acolhedor em seu coração é a imagem de Deus trabalhada em você. Nós podemos segurar uma placa, nós podemos dar um sorriso a alguém na recepção, isso é muito bom. Mas acolhimento de verdade só acontece quando nós temos a compreensão: Deus habita em mim, e eu preciso refletir a imagem desse Deus que habita em mim. Não existe construção de reino de Deus sem a presença desse Deus. Talvez nós estejamos correndo em alguns lugares, ou alguns de nós estejamos correndo atrás de métodos e de instrumentos e de estratégias. Eu vim aqui lhe apresentar a estratégia única que Deus escolheu para estabelecer o seu reino. É Deus habitando em você. É você como templo de Deus. E eu não estou dizendo que a placa é ruim, que o sorriso é ruim, que o aperto de mão é ruim, não. Isso tudo é instrumento que Deus usa para estabelecer o seu reino através daqueles que têm sua presença na vida. A palavra que eu tenho a você não é aquela palavra que você vai sair daqui correndo, voando, rolando no chão, não. A palavra que eu tenho a você aqui essa tarde é onde está a presença de Deus em sua vida. Onde é que está onde é que habita o coração de Deus? Porque quando Salomão inaugura o templo, Deus aparece e Deus diz: eu escolhi essa casa, e nessa casa vai habitar meu nome e meu coração. A minha pergunta a você esta noite, esta tarde: o coração de Deus habita em você? Quando nós nos reunimos, nós conseguimos acessar o coração de Deus?
Quando nós nos reunimos como igreja, nós conseguimos perceber a real presença de Deus em nosso meio. Ou a gente se arrepia com a música, se emociona com o louvor, vai embora e está tudo do mesmo jeito, porque a gente foi para o culto e não encontrou Deus. Essa tarde, eu vim lhe dizer que nós só seremos família de Deus se nós tivermos a presença de Deus no meio de nós. Se nós formos templo do Espírito Santo. Se nós permitirmos que o buril de Deus vá parando aquilo que sobra nas nossas pedras, para encaixar no lugar certo, dentro desse edifício. Se nós permitirmos que a presença de Deus invada as nossas programações, e se for necessário mude os nossos itinerários, porque mais importante do que cumprir uma agenda é agradar o coração dEle. Fora de Cristo, tudo que você faz é inócuo. Se Deus não estiver no nosso meio, a gente pode ter a melhor equipe, a gente pode ter a melhor estratégia, a gente pode ter o melhor recurso. Se Deus não estiver entre nós, de nada serve. O nosso tema é uma família para pertencer. Família remete à unidade. E quando Jesus foi falar acerca da unidade da igreja, em João capítulo 17, Jesus disse o seguinte: a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um. Eu sei que uma confraternização faz alguma coisa para unir um grupo. Eu sei que um churrasco faz alguma coisa para unir um grupo. Mas sabe qual é o recurso de Jesus? Jesus disse: eu dei a eles a glória que tu me deste. Eles são um, por quê? Porque eles têm a glória que veio do céu. Porque eles têm a virtude que veio do céu. E por causa dessa glória, por causa dessa virtude, por causa desse poder, eles são um. Atos capítulo 2, versículo 42, o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A doutrina dos apóstolos vem antes da comunhão. A doutrina dos apóstolos, na verdade, é o que gera a comunhão. Porque todo aquele que não confessava a doutrina dos apóstolos era tido como herege. Então aqueles que se submetiam à doutrina dos apóstolos eram os que estavam em comunhão. Permita-me, com todo amor nas minhas palavras, lhe dizer o que vou dizer agora. Mas nós somos templo de Deus e não podemos baixar. E eu não estou falando de nos abaixarmos, porque isso devemos, mas não podemos baixar os requisitos de Deus para produzir uma aparente comunhão. Nós precisamos entender que quem se abaixa sou eu, para ir lá onde está o perdido, para trazê-lo a uma posição. Mas os requisitos de Deus precisam ser mantidos. Com requisitos de Deus,
Me permita fazer esse esclarecimento. Eu não estou falando de um código de vestimenta, não. Eu estou falando de transformação interior, porque é isso que é o requisito de Deus. Só tem um jeito, e aí eu já vou terminar, prometo a você. Só tem um jeito da gente ser templo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz o texto. Vós também. Versículo 4, perdão. E chegando-vos para ele, pedras vivas, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vocês também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Só tem um jeito da gente ser templo: achegando-se a Ele. Só tem um jeito da gente ser casa de Deus e casa de oração, para que as nações olhem para nós e vejam a presença de Deus no meio de nós e sejam atraídas por essa presença. E quando eles chegarem aqui, eles vão ver a glória que nos torna um e serão um conosco. Só tem um jeito: achegando-se a Ele. Você quer ser um instrumento glorioso de Deus para que o acolhimento seja real na sua congregação? O segredo é esse: achegando-se a Ele. Achegando-se a Jesus. Enquanto nós pensarmos que nós podemos, sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir nada. Mas se nós compreendermos que o segredo é a presença dele no meio de nós, essa cidade saberá que na Assembleia de Deus em Santarém tem uma família que eles podem pertencer. Esta cidade saberá que enquanto no mundo a violência, a maldade e toda espécie de males, aqui dentro tem uma família que eles podem pertencer para a glória de Deus. Eu queria encerrar com um texto, Malaquias capítulo 4. O texto diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Jeová. Aí ele diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Espera aí, tudo que a gente quer é que Deus esteja no meio de nós. Aí ele diz que se as coisas não estiverem de um determinado modo, quando ele vier, ele vai ferir a terra com maldição. Como assim? O que é que atrai então a bênção de Deus quando Deus vem entre nós? É o que está escrito: converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Corações direcionados para o lugar certo é o que atrai a bênção de Deus quando Ele vem. Eu sei que você está clamando por um avivamento em sua casa, em sua congregação, em sua área, em nossa igreja. Eu sei que você está clamando para que Deus venha. A pergunta é: nós estamos preparados para que Ele venha? O templo está pronto para quando Ele chegar? Os corações estão alinhados para o dia da vinda dEle? Quando Ele chegar, Ele vai trazer bênção ou maldição?
Se seu coração está contra alguém, a presença de Deus não te traria bênção. Se seu coração não está alinhado ao propósito de Deus, a presença de Deus não te traria bênção. Mas essa tarde, nessa campanha, Deus está te dando a oportunidade de alinhar teu coração. Deus está te dando a oportunidade de consertar teu coração. Deus está te dando a oportunidade de voltar o teu coração ao que realmente importa, ao que realmente é necessário, ao que realmente é importante. Essa tarde, Deus marcou com a gente para dizer: volta teu coração para o que eu quero. Porque eu estou prestes a derramar um avivamento, mas vocês precisam estar preparados. Eu estou prestes a vir, mas vocês precisam estar preparados, porque eu quero abençoar vocês. O templo tem que estar pronto. Jesus trouxe a gente aqui essa tarde para alinhar. Talvez as respostas das tuas orações, elas estejam exatamente no lugar onde você não quer voltar o teu coração. Talvez o lugar da bênção de Deus para você esteja exatamente no lugar onde você reluta para não voltar o teu coração. Mas essa tarde, o Espírito de Deus me trouxe aqui para lhe dizer isso. Reajusta a tua rota. Reajusta, realinha o teu coração. Traz de volta. Traz de volta aquele sentimento, aquela imagem de Deus que foi deformada dentro de você. Se achegue àquele que é a pedra viva. Você pode ficar de pé, por gentileza. Termino agora. O recurso de Deus para produzir uma geração de gente acolhedora é a presença dele no meio de nós. Não tem para onde correr. Não tem para onde fugir. Nós só seremos uma família quando nós trouxermos de volta. Ou quando clamarmos pela volta da glória que se foi, da glória que se perdeu, da glória que nós deixamos ir. Ezequiel é um dos profetas que tem uma das profecias mais tristes da Escritura. No capítulo 8 ele começa a ver a glória de Deus saindo do santuário. Não permita que a visão de Ezequiel se concretize em tua vida. Não deixe a glória de Deus embora. Todo recurso, toda intenção, toda ferramenta só é útil para o reino se Deus estiver entre nós. Nesse momento você pode fechar os teus olhos e faça uma análise do teu próprio coração. Se Deus viesse a você hoje, a presença do Senhor te traria bênção ou não? Ele te encontraria como um templo preparado para a sua vinda ou não? Você reflete hoje a imagem de Deus? Ou quem olha para você não consegue percebê-lo em tua vida? Faça uma análise de você mesmo.
teu próprio coração. O pastor fez uma caixinha de perguntas no Instagram dele outro dia, e ele disse que o momento da campanha de 100 horas de oração era um momento de introspecção. Era um momento de você olhar para dentro de você. E essa tarde eu te peço que faça esse exercício. Olhe para dentro de você. O que te falta? Onde é que estão aqueles dons que há algum tempo atrás Deus te usava na operação deles e agora não aparecem mais? Onde é que está o cântico espiritual que fluía de tua boca e agora você não consegue mais? Onde é que estão aquelas brasas que faziam arder as tuas mãos e quando você impunha as mãos sobre os enfermos, eles eram curados? O que foi que afastou essa glória? Alguém pode olhar para você hoje e te ver igual o filho daquela viúva que Eliseu ressuscitou. O texto diz, ele estava quente do lado de fora, mas ainda estava morto. Alguém pode olhar para você hoje e pode até ver um aparente fervor do lado de fora, mas você sabe que dentro do teu coração está morto ainda. E você tenta se envolver na equipe A, na equipe B, na equipe C, mas não consegue romper, não consegue fluir, não consegue avançar e não consegue, que perdeu o elemento vital desse processo, a presença de Deus. Volta hoje. Se você quiser, você pode vir aqui à frente, os pastores estão aqui para orar por você. Mas não sai daqui essa tarde. Não sai daqui essa tarde sem receber de novo a visitação de Deus na tua alma. Não sai daqui essa tarde sem receber de novo o toque de Deus na tua vida. Não sai daqui essa tarde sem carregar a glória de Deus, que traz unidade, que traz vida. Pai que está nos céus, nós glorificamos o Teu nome essa tarde. Nós te glorificamos e te honramos porque o Senhor está aqui nesse lugar. Nós bendizemos o Teu nome porque nós sabemos que o Senhor está nessa casa essa tarde e está falando aos corações. Eu sei que há uma palavra Tua liberada sobre o coração de alguém essa tarde. Alguém que chegou aqui atrás de uma resposta de vida. Eu não estou falando de alguém que chegou aqui procurando uma bênção material, financeira, física. Estou falando de alguém que chegou aqui entendendo a sua real situação espiritual e sabe que tudo o que precisa essa tarde é de um toque do Teu Espírito. Pai, é o Senhor quem traz. Choramandelere barashui de calamanto comanaracé. Remantoia na canto remanto larashui de queimar. Elandoria seminara canto rebaio. Choremanara manturia larachou menegar. Está na hora de acertar a tua vida, rapaz.
Está na hora de acertar a tua vida, moça. Está na hora de acertar, está na hora de encontrar-se com o Senhor, que hoje pode te purificar dos mais horrendos pecados, mas está na hora de vir aqui, como diz Isaías capítulo 1, venham e acertem as contas comigo, porque eu posso fazer os pecados mais escuros do que o carmesim se tornarem mais alvos do que a neve. Aleluia. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia-me a sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Há dons de Deus sendo derramados aqui hoje à tarde. Eu quero beber Competências espirituais descendo do céu aqui hoje à tarde. fonte de águas vivas. Há dádivas de Deus descendo aqui hoje à tarde sobre a vida de pessoas. Tu és a fonte, Senhor. Os instrumentos espirituais vão voltar a operar através da sua vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar,
Esta jovem está se reconciliando com o Senhor. Mais alguém quer se reconciliar? Mais alguém quer retornar à casa do Pai? Se você está aqui agora e quer se reconciliar com o Senhor, venha aqui na frente, que vamos orar por você. Aleluia. Os teus pecados serão perdoados. Aleluia. Aleluia. Não importa qual seja os teus pecados, não importa qual seja a tua situação, o importante é que você volta para a casa do Pai. E quando você volta para a casa do Pai, aleluia, você é restaurado, aleluia. Você recebe uma nova vestimenta, anéis nos seus dedos, aleluia. Mais um jovem, oh Deus, aos plantos, ao choro. Que é isso, amado? O Espírito Santo, aleluia. Mais alguém? Venha, Jesus te ama, Ele te chama, Ele quer que você volte à casa do Pai. Venha, amados, estenda suas mãos, vamos orar para esses dois jovens que aqui estão. E cadê os nossos discipuladores? Vai discipular, a Rose já está aqui. Tem um jovem aqui ainda. Eu não quero que seja o Ivanilson, não. No Joá, vem aqui, vem discipular ele, cara. Vou prestar conta contigo dele, viu? Olha, o Espírito Santo foi lá. A palavra saiu dos lábios do Mickey Kelmes. O Espírito Santo foi lá no coração dele. Aleluia. Confrontou a esposa dele. Cadê a tua esposa? Qual é o nome dela? Está aqui, já está chegando, está chegando. Uma salva de pau, amar, uma salva de pau. O Espírito Santo foi lá, convenceu, confrontou, mostrou a situação que ele estava. Ele veio, quando ele veio, saiu de lá, eu fiquei olhando e veio chorando. Ali está aqui. O Espírito Santo está dizendo agora assim: olha, igreja, seja igreja. Seja igreja. Continua o trabalho que eu comecei. Olha a nossa responsabilidade. E a igreja está aqui, ó. Está aqui, está sendo renovada, a irmã aí. E nós vamos ser igreja agora. E quando você não é igreja, você perde. O Espírito Santo se entristece, porque nós rejeitamos o trabalho do Espírito Santo. Estenda as suas mãos, vamos orar. Daqui a um ano eu vou te perguntar por esse casal, viu? E se tu perder, a culpa vai ser tua. Estenda as suas mãos, Pai que está nos céus. Está aqui essa família, Deus. Uma família que foi tocada pelo Teu Espírito. Estão retornando à casa do Pai. Esta jovem, Senhor, abençoa. Perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida e dá a ela a vida e vida em abundância. E que eles possam entender que Tu és Deus. E que eles possam, Senhor, se firmar nos caminhos dos céus. E possam ser verdadeiros homens, cheios do Espírito Santo, para conduzir outras pessoas a Cristo. E que eles entendam, Pai, o processo da salvação. É o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.